Estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast sobre advocacia empresarial no Rio. Meu nome é Carlos Eduardo Iver e esse é meu colega Ian Costa e somos alunos de Direito na FGV. Hoje viemos entrevistar a doutora Rúbia Tevenard, ex-advogada renomada com experiência em diversos ramos do direito. Rúbia, é um prazer. Muito obrigado por recebermos aqui. O prazer é meu. Rúbia, a primeira pergunta. Você teve uma trajetória diversificada dentro do direito, atuando na advocacia empresarial, no Ministério Público e no meio acadêmico. Sim. Como foi transitar entre essas diversas frentes e o que mais marcou cada uma dessas experiências? Eu acho que o que mais marcou foi a advocacia empresarial mesmo. Foi onde eu comecei, né? E gostei de advogar na empresa. E isso me levou a ter uma carreira realmente dedicada, com muito esforço, tudo dentro da empresa, na qual eu acabei ficando 40 anos, mais de 40, né? Acabei ficando 40 anos. Então, depois veio a atividade acadêmica, que eu pensei que não ia gostar, porque, como eu disse a vocês, eu achava que eu não tinha nenhuma vocação para falar em público, eu era tímida, introvertida, que eu não ia dar certo como professora, por isso não fiz história, nem outras coisas que eu gostava e tal. Eu gostei também de dar aula, gostei muito da minha turma, foi na PUC, eu dei aula para gente que era pouco mais nova do que eu, enfim, eles eram muito animados, eles também gostaram de mim, e foi bastante divertido, vamos dizer assim, dar aula para eles. Enfim, mas aconteceu o seguinte, eu tive que largar porque eu engravidei. Aí, nessa altura, o meu médico disse, olha, se você quiser ter esse neném, você não pode continuar assim, você tem que trabalhar, eu já trabalhava muito o dia inteiro, né? Você tem que, uma coisa você vai ter que parar. E como realmente a faculdade me dava muito trabalho, porque o que eu fazia? Eu trabalhava a semana inteira, né? Às vezes trabalhava até um pouco mais tarde, mas não era comum naquela época ficar até 10 horas, meia-noite, não era comum. Sim. Mas eu sempre trabalhei bastante. E no fim de semana é que eu preparava aulas. E eu preparava mesmo, porque tinha professores que já tinham um material já preparado, mas eu não. Eu, como era uma professora muito nova e fui muito surpreendida, né? Eu fui convidada pelo professor Lamy em julho, em agosto eu tinha que começar. Então, eu tinha que preparar muito aula. Então, eu preparava nos fins de semana. Eu saía e tal. Sábado ainda era um dia de um pouco de descanso para mim. Domingo não tinha descanso. Domingo era dia de preparar a aula. Então, com isso tudo, e foi justamente um ano que também eu fui fazer um curso de especialização em São Paulo. Não. Então, chegou num ponto que eu dava aula na PUC de manhã, dava aula na Cândido Mendes, no tal do ID, de Direito de Empresa, de noite, e ainda ia para São Paulo no sábado para ter uma aula lá na PUC São Paulo, que eu fiz um curso de Direito Tributário. E aí, uma especialização, né? Aí eu estava muito cansada, mesmo. Aí o médico me falou isso, eu como estava querendo muito, né? Aí eu parei, fui na PUC, disse, olha, esse ano eu não vou poder dar aula, ficou meio que trancado, né? Eles ficaram esperando, e entrou outro professor para substituir, e também no ID, que as minhas aulas eram só não eram no primeiro semestre, eram no segundo semestre, porque pegava a parte da lei de SA, onde tinha exatamente aquela parte de demonstrações contábeis e aquela parte da lei de SA que trata um pouco de contabilidade da empresa e tal. E eu dava essa parte. Então, eu avisei logo ao Gama, que era o coordenador do curso, olha, eu acho que não vai dar, porque inclusive nessa hora eu vou estar já, né? Sim. Uns 8 meses. Realmente, a Silvia nasceu em setembro, então você imagina. Aí ele também teve que arranjar outro
pessoa. Aí foi que eu parei. Então, a minha carreira, vamos dizer, de professora universitária foi breve, né? Porque foi eu passei uns 5 anos dando aula só. E aí parei. Então, agora, a procuradoria foi isso que eu estava te falando. Eu era amiga, primeiro na Braskem tinha colegas procuradores. Tive colegas que eram procuradores do Estado e, ao mesmo tempo, eram advogados da Braskem, que eu admirava muito, porque tinha o Ricardo Lira, um super professor de Direito Civil, tinha o Miguel Baldez, um super professor de Direito Processual, e aí eles me diziam, olha, por que você não faz concurso? Você vai passar, você estuda e tal, por que você não tenta? E esse negócio de empresa não é uma coisa muito segura, você não sabe, depois muda a política dentro da empresa, você pode ter que sair, era bom você fazer concurso, faz concurso. Me animaram muito. E eu tinha uma amiga que também tinha essa trajetória de advocacia de empresa, fez esse curso CEPED também que, na fundação, antes de mim, não na minha turma, ela fez antes. Mas ela foi ser diretora jurídica na FINEP, mas aí mudou a política, ela saiu, ficou advogada da FINEP, e o novo chefe do jurídico, o diretor jurídico, simplesmente em consideração o fato que ela tinha sido diretora-chefe, ele não passava trabalho para ela. Aí ela disse, bom, não tem nada para fazer aqui o dia inteiro, eu vou estudar. Né? Aí, vou ver se você não quer estudar, era muito amiga dela mesmo. Aí eu disse, vamos começar a estudar. Eu já animada pelos meus colegas lá que eram procuradores, vamos começar a estudar. Começamos a estudar processo, porque era o que a gente menos sabia. E aí, quando a gente estava estudando já uns 6 meses, por aí, apareceu o edital do concurso de procurador da República. A Lúcia não quis se inscrever, porque disse que ainda não estava preparada, e eu me inscrevi de palhaça, porque eu disse, vou ver como é que é. E me inscrevi e acabei passando, e aí tive que estudar correndo direito penal, porque direito penal nem passava pela nossa cabeça, porque o direito penal não é exigido no concurso de procurador do Estado. Mas de procurador da República né? Porque somos uma espécie de promotores também. Sim. Aí tive que estudar penal correndo e fiz até o fim e acabei passando. Aí eu fiquei na dúvida, porque o meu objetivo era ser procurador do Estado do Rio, como a Lúcia estava estudando. Mas aí eu fui para o Caio Tácito, que era esse coordenador de professor, que era o reitor, foi reitor da UERJ, e professor de Direito Administrativo, e ele que tinha me ajudado a entrar no curso de Advocacia de Empresa, porque ele era da Light, era advogado da Light. E ele disse, como? Você passou num concurso desse, você não vai tomar posse? Não pode. Meu pai tinha falecido naquele ano. Meu pai faleceu no ano que eu estava fazendo concurso. Aí foi horrível. Mas, enfim, ele disse assim, olha, se seu pai estivesse vivo, não ia deixar você fazer isso. Eu acho que você tem que tomar posse, sim. Depois você quer. Se você não quiser, não gostar, você sai. Você pede exoneração do cargo, mas não deixa de tomar posse, não. Vai tomar posse. Eu fui, tomei posse. E aí comecei, né? No começo achei horrível. Porque tudo que eu tinha como advogada de empresa, toda a biblioteca à minha disposição para estudar, para dar parecer nos casos, nas coisas que me mandavam, nas perguntas que me faziam da empresa, eu não tinha na Procuradoria. A Procuradoria era absolutamente quase miserável. Não tinha uma biblioteca decente, não tinha instalações decentes, não tinha nada. Era um lugar que tinha até um negócio lá que era na Rua do Riachuelo, tinha um porão lá que tinha um negócio perigoso que contaminava, as pessoas diziam, não vai no porão, pode estacionar carro, não, porque é um negócio que não podia.
e era caindo aos pedaços. E aí a secretária, né? No acho que não tinha secretária que fazia, a gente escrevia à mão, porque não Sim. tinha computador. Sim. E elas datilografavam tudo, super bonito, não sei o quê. Cheguei lá, a minha secretária é uma senhora velhinha. Primeiro dia ela se sentou na minha frente e começou a me contar que ela estava muito doente, que ela estava velhinha, que não sei o quê. Aí entrou em prantos. Começou a chorar. Porque aí eu cheguei à conclusão, eu fiquei pensando, acho que ela não fazia nada, faltava, entendeu? Sim. E o procurador, para quem ela trabalhava, não fazia questão. Ela disse assim, a senhora pode fazer cota nos autos. Significava que não tinha que datilografar, né, uma peça processual. Podia escrever no processo, que era comum naquela época, no Ministério Público, escrever no processo. Aí aquela pilha de processos, eu tendo que escrever ali rápido, sem poder pensar muito. Ou seja, eu tomei um choque no início, né? Depois eu fui me acostumando e fazendo o máximo que eu podia, né? Sim. Então, na verdade, o ambiente no Ministério Público dos colegas assim era ótimo, né? Tinham 13 só aqui no Rio de Janeiro e a gente ficou muito amigo e tal. O ambiente era ótimo. Só tinha esse problema, que não tinha os meios, né? Meios eram precários. Aí, mas depois aconteceu que a Procuradoria foi evoluindo, foi melhorando. Aí se mudou para um novo prédio, ali na Rua México, foi um prédio já que foi modernizado, a gente já tinha secretária decente, fizeram um concurso, aí foi melhorando, até que no fim, quando eu já estava bastante tempo na Procuradoria, que eu já estava no tribunal, aí nós ganhamos assim, instalações ótimas, eu tinha assistente, ganhei assistente, secretária e biblioteca, sabe, que funcionava, a gente chegava... ligava para a biblioteca, pedia uma jurisprudência, eles pesquisavam e mandavam para a gente. Que legal. Então, a Procuradoria mudou assim da água para o vinho. Que legal. Que ótimo. Quando eu entrei, logo depois, primeiro era o Inocêncio Mártires, que tinha uma fama péssima, coitado. Mas ele era considerado engavitador, porque estava na época da ditadura. Sim. Aí... assumiu o Sepúlveda Pertence, como procurador-geral. Ele reclamou pra caramba de que a Procuradoria era miserável, que era indigente, que não tinha coisa, e aí ele foi conseguindo melhorar. Que legal. As instalações, né, da Procuradoria. Então a Procuradoria foi assim, ascendendo, e melhorou muito, até que veio a Constituição de 88, e aí a Procuradoria separou aquelas funções que a gente tinha de ser advogado da União para ser só Ministério Público. E aí criou-se a Advocacia da União, na Constituição de 88. E aí, então, ficou bem mais tranquilo, porque a gente só tinha a função de Ministério Público, não tinha que fazer... Por exemplo, eu fiz 400 audiências trabalhistas do Arsenal de Marinha, porque o Arsenal tinha lá um monte de funcionários e eles faziam lá um negócio de contar hora e compensação de hora, aquilo dava zebra. Todo mundo que saía do Arsenal, que era despedido, essa CLT, ia para a Justiça. Então eu fiz muita audiência do Arsenal. E tinha outras também, né? E tinha toda a Advocacia da União, que hoje em dia é feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Advocacia da União, procuradores federais. Então, diminuiu bastante nosso trabalho, aumentou por outro lado, porque a gente passou a ser fiscal de tudo, né? Fiscal do patrimônio, fiscal do meio ambiente, fiscal da Polícia Federal, fiscal da polícia também. Que aí, aliás, hoje em dia está bem minimizada essa função. Ainda bem, né? Porque a polícia não gostou nada desse troço, mas estava escrito na Constituição, que tinha atribuição de fiscalizar. As atribuições policiais e tal. Aí a Polícia Federal foi melhorando, e realmente, hoje em dia, a Polícia Federal está
eu gosto muito de ver como Sim. eles estão trabalhando bem, né? Sim, sim, sim. Porque Claro. a nossa advocacia, vamos dizer, como tipo promotoria, que não se chamava de promotor, mas sim procurador da República mesmo, mas na área penal, ela tinha que se basear toda nos inquéritos que vinham da polícia, né? Aham. Sim. E como eles eram mal instruídos, É. a polícia ainda não tinha aquela inteligência de coletar provas e tal, a gente fazia denúncia, muitas vezes a denúncia era considerada inepta, porque não tinha prova suficiente. É. Entendeu? Sim. Bom, mas vamos para... Então, já falei muito sobre Não, a tudo bem, primeira. tudo bem. Mas Falei muito sobre interessante tudo que a você sua queria. trajetória. Não, Sim, perfeitamente. Bom, então é isso. Aí continuei, porque ainda bem que a Constituição de 88 tinha uma alternativa. Porque hoje em dia, quem faz concurso no Ministério Público Federal não pode advogar. Ah, sim, sim. Já a Constituição de 88 tinha permitido aos que já estavam dentro da Procuradoria que optassem por ficar com a possibilidade de advogar. A gente, claro, não podia advogar contra a União, Sim. Entendi. nem contra os estados e municípios, contra o Estado, né? Mas podíamos advogar. E aí eu continuei a advogar. Teve uma época que eu passei a ser externa, saí, deixei de ser empregada, passei a ser só externa, mas nunca deixei propriamente de atender às consultas da Brascan. E Rubi, focando agora mais na sua carreira na Brascan, no direito empresarial, quais você acredita que foram os maiores desafios no ambiente corporativo e como você os superou? Olha, os desafios no ambiente corporativo foram, vamos dizer, fazer com que a minha pessoa, né, como advogada, passasse a ser respeitada como uma profissional competente. Porque eu realmente tinha uma aparência muito de menina, de aparência de garotinha, de menina nova. E aí isso fazia com que, não dentro da empresa propriamente, porque dentro da empresa eu criei um ambiente, né, as pessoas me conheceram, viam que eu trabalhava direito. Agora, quando eu tinha que representar a empresa perante um terceiro, aí eu já tinha, as pessoas não me valorizavam. Como acho que ainda até hoje, né? Se você vai num escritório de advocacia, está um advogado mais velho e uma advogada jovenzinha, ou mesmo uma advogada mais velha, um advogado e uma advogada, as pessoas da empresa que estão consultando se dirigem ao advogado. Dirigem as perguntas ao advogado, esperam que o advogado responda. E não a advogadazinha, a menina que está ali. Então, eu tive muito isso. Mas aí eu fui ganhando, né? E o presidente da empresa, que me conhecia bem, ele, quando me mandava assim, representar a empresa fora, em outro estado, em outra empresa e tal, ele avisava, olha, a doutora Rubi, ela parece menina, mas ela é muito competente. Então, isso já preparava o caminho, né, para eles verem que eu ia aparecer lá uma menininha e tal. Mas... Então, com isso, facilitou. Mas fora isso, eu vou te dizer, eu tive bons colegas, excelentes colegas. Que bom. Uma turma muito boa, porque eu tinha uns advogados mais velhos, a gente não ficava abandonado, um jovenzinho lá, né? Entregue às feras, não. Tinham advogados sênior que ajudavam a gente, apoiavam e tal, né? Esses, inclusive, procuradores que eu falei, mas tinha chefes que apoiavam a gente. Então... E seguindo nessa mesma linha, se você pudesse voltar ao início da sua carreira, você daria algum conselho à sua versão mais jovem? A minha versão mais jovem? Talvez, assim, não sei se isso foi muito contra ou se foi a favor. Quer dizer, que eu não me preocupava muito com a minha aparência. Sabe? Me maquiar, botar uma roupa mais arrumada, né? Entendi. Eu era meio tipo garota mesmo, sabe? Eu andava com as minhas roupas normais e tal, vestidinhos e coisas assim. Talvez eu hoje em dia, considerando que
para representar a empresa eu precisava, talvez eu me preocupasse mais com isso. Mas eu não sei se isso, no fim das contas, foi contra ou se foi a favor, né? Sim. Porque, por outro lado, as pessoas se preocupavam comigo porque eu tinha uma aparência de jovem, né? Sim. Então, tentavam me apoiar. Isso talvez eu fizesse. Agora, no mais, o que eu disse a vocês, o que eu sempre fiz foi me dedicar muito, Sim. estudar muito. Sim. Então, por exemplo, o maior desafio que eu tive foi porque eu entrei na área tributária. O professor que me chamou era o professor da área tributária. 6 meses depois, ele saiu da empresa e me deixou na área tributária, sozinha. Não tinha nenhum outro advogado que entendesse da área tributária. E foi por isso que eu acabei dando aula na PUC na área tributária, porque eu fiquei dona, vamos dizer assim, da área tributária da empresa. Sim. E aí eu tive que estudar muito. Mas, além de estudar direito tributário, eu tive que estudar contabilidade. Porque, como toda empresa, para você lidar com as questões de imposto de renda da empresa, você não consegue entender nada se você não souber contabilidade. Sim. Então, eu tive que estudar contabilidade. E estudei. Pedi ajuda aos contadores, comprei livros, inclusive em inglês, estrangeiros, tal. Falei com os auditores e estudei bastante contabilidade. E com isso, quer dizer, foi bom para mim, porque me fez uma diferenciação. Você no procurou mercado. aquele conhecimento. Sim. Então, naquela época, os advogados detestavam o negócio de números e contabilidade. Os advogados em geral. Não sei se hoje, porque hoje já tem muitos advogados que se preparam justamente para essa área. Sim. E aí estudam, né? E já estão preparados. Por outro lado, nas auditorias, hoje em dia, tem advogados também, que já estão acostumados aos auditores. Não tem importância, porque é uma coisa atual. Então, nas auditorias, eles precisam, hoje em dia, ter advogados. E nos escritórios de advocacia, às vezes, tem contadores também para auxiliar nas questões das empresas. Nas questões de imposto de renda, principalmente, e outras questões das empresas. Aí, essa união contabilidade e direito na área tributária é necessário. Entendeu? Sim. Continua. E nessa mesma linha, se você pudesse dar um conselho para uma jovem mulher que está entrando nesse ambiente empresarial agora, quais você acha que seriam os principais desafios que ela vai enfrentar e como que ela poderia superar esses desafios? Bom, existem outras áreas importantíssimas na advocacia empresarial, né? Então, eu acho que o X da questão é você pegar cada assunto que te é submetido, perguntado, consultado, você estudar aquilo até o fim e buscar entender, principalmente, e auxiliar a empresa nos fatos. Por quê? Você não vai simplesmente pegar uma consulta e defender uma tese. Você tem que resolver um problema. E para resolver um problema, você precisa conhecer muito bem os fatos. Então, você tem que obter da empresa, de quem vai te consultar, os dados concretos do negócio. Porque senão você não vai ser um bom advogado para aquela empresa, porque você não vai conseguir resolver o problema. Então, o conselho que eu daria é muito estudo, mas não só estudar teoricamente, não. Você tem que pegar os casos e destrinchar a parte fática, para você entender bem qual é o problema. Daí, eu queria perguntar, Rúbia, como que você vê o papel dos homens com relação aos desafios enfrentados pelas mulheres no direito empresarial e no direito em si? Acho que eles não estão nem aí. Elas é que se virem. Né? A gente já tem os concorrentes no mesmo gênero que eles, não ainda. Eu acho que isso aí não mudou muito, não. Não é? Eu acho que
Eles Que ainda não vão ficar existe. coitadinhos. Eles ainda existe a mesma concepção, né? Mas não, eu acho que o que diminuiu é que antigamente existia em muitos homens um certo menosprezo, né? Entendi. Aquela Sim. coisa de que uma mulher não podia nunca se igualar ou ser superior a eles em qualquer área. Sim. E hoje em dia isso aí caiu por terra, de certa forma, né? Então embora eles não estejam nem aí para elas, mas eles sabem que elas podem sim ser grandes rivais, né? Concorrentes. Sim. E claro que pode. E claro que podem, né? As mulheres estão aí despontando, né? Nos postos de comando, inclusive, né? Sim. Tem grandes mulheres que estão em postos como comando de empresas e principalmente na advocacia, então tem muita gente. E outra coisa que também mudou muito nas discussões empresariais nos últimos anos é a pauta da saúde mental, que eu imagino que antigamente se falava muito menos sobre o tópico da saúde mental do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, né? E como você lidou com os desafios da pressão do cargo e também de equilibrar, né, a sua vida pessoal com o trabalho? Olha, eu só comecei a ter problema depois que eu tive filho, né? Porque antes eu me comportava da mesma forma que qualquer outro advogado, homem ou não. Enfim, mas quando eu tive filho, sim, porque aí você começa a ter algumas necessidades, né? Do seu filho tem que ir ao médico pediatra, que está com um problema sério. Então, você tem que sair da empresa. Mas eu sempre tentei compensar isso bastante. Mas isso influenciou, sim, a minha carreira dentro da Braskem. Com certeza, porque depois de muito tempo, quando eu assumi a diretoria e depois assumi a vice-presidência, consultoria geral, eu herdei o arquivo do meu ex-chefe, que eu gosto muito até hoje, é um português, ele voltou para Portugal. E ele veio com a Revolução dos Cravos. Mas ele era um excelente executivo. Ele era advogado também, mas ele não advogava, não. Ele era do Banco Português Atlântico, lá, e ele veio e acabou entrando no jurídico, porque ele era advogado, mas acabou vice-presidente, consultor geral, que depois eu sucedi a ele. Aí eu herdei as pastas, todo o arquivo confidencial dele, e eu fui lá um dia no arquivo, eu nem fucei nada, mas um dia eu estava mexendo lá, vi a minha pasta. Aí eu vi que tinha avaliação minha lá, dizendo assim, excelente advogada, mas por problemas pessoais, não sei o que. Então, quer dizer, eu vi que isso aí era considerado. Os problemas pessoais sendo o fato que você teve que lidar com a maternidade. Mas mesmo assim, logo, quer dizer, foi ele que, quando quis se aposentar, disse, não, Rúbia. Ele disse para mim, eu disse, não, o nome dele é Trigo de Negreiros. E eu disse, não, Trigo, eu não tenho condição de ser vice-presidente, não tenho. Ele disse, tem sim. Você tem todas as condições. Aí ele me disse, falou com o presidente, disse, não, quem vai ficar no meu lugar é a Rúbia. Então, falou com os canadenses, né, que eram eles que aprovavam. Então eu virei vice-presidente. Então é tão interessante porque demonstra como ele acreditava na sua capacidade, porém, devido à estrutura da sociedade, ele não tinha como desconsiderar o fato de você ser mulher, de você ser mãe. Assim, é muito interessante. Eu queria perguntar também... Não, e o presidente, uma vez, quando me consultou, teve uma época que eles mandaram embora muitos advogados. Porque, não pelo presidente aqui, não. Foi uma ordem do Canadá. Eles separaram o Montreal Bank, que pertencia comprou a parte do banco. Sim. Montreal Bank comprou a parte toda do Banco Braskem. E aí eles resolveram... Os canadenses disseram, não, o jurídico está muito grande, realmente. Tinha quase 10 advogados jurídicos, entre mais velhos e mais novos e tal. Aí
Diminuíram. Aí o doutor Roberto, que era o presidente, Paulo César de Andrade, foi o presidente da minha vida toda, foi ele. Ele me chamou na casa dele, porque eu estava em licença, porque eu ia ter, a Silvia, não, acho que a Silvia já tinha nascido. Estava justamente no negócio, na hora que a Silvia nasceu. Ele me chamou e me perguntou, você vai continuar? Eu disse, vou. Por quê? Porque mulheres têm outros objetivos. E já tinham me dito que ele tinha essa opinião, né? Quando falava de mulheres na empresa, ele dizia que mulheres têm outros objetivos. Tá. Então, quer dizer, mas eu cheguei lá, né? De uma forma ou de outra, não teve tantos perrengues assim. Eu cheguei lá, numa boa. Realmente. Né? Agora, eu acho que até hoje deve ter com certeza um certo com certeza probleminha para as mulheres galgarem postos de direção. Para ser advogada, eu acho que não. Mas para postos de direção, sim. Você ainda vê realmente dominado por homens os postos de liderança. Os postos de liderança. Enquanto existem as mulheres nos postos de liderança, mas são menos. E olha que eu era uma chefe boazinha, hein? Porque geralmente, né, o defeito que as pessoas colocam, não, mulher é muito boazinha, muito, né, complacente, não é? E eu era boazinha, mas também os meus subordinados eram advogados. Sim. Que eu tinha ascensão sobre eles e eles trabalhavam bem, porque era eu que escolhia, né? Sim. Então, sim. Eu não tive tanta dificuldade assim em chefiar advogados, né? Rúbia, eu queria perguntar também um pouco sobre os aprendizados que você extraiu da maternidade enquanto você trabalhava. Os aprendizados da maternidade? Sim. Bom, tem dois aspectos, né? Eu sempre pensava e conversava com as pessoas de que a presença da mãe é muito importante perto dos filhos. Mas que o fato da mãe estar full time, quer dizer, o dia inteiro, estar à disposição dos filhos, pode até atrapalhar um pouco na formação, na independência. Meus filhos foram, desde cedo, bastante independentes. Eu não tive que fazer... Porque sempre tem aquele negócio de adaptação na escola, que a mãe tem que ficar lá. Antigamente tinha, não sei se hoje tem, porque eles vão desde maternalzinho, né, muito cedo. Os meus também foram cedo para a escola, mas eu quase não tive que ficar muito. Tinha mães que tinham que ficar porque as crianças choravam, se acabavam, e aí eu não tive muito. Os meus logo se adaptaram e ficaram. Mas, além disso, eu tinha isso. No fim de semana, então, o que eu fazia? Já que eu não posso ficar com eles o dia inteiro, buscar na escola, não sei o quê, eu ficava de noite, procurava chegar em casa não muito tarde, do jeito que eu desse para encontrá-los acordados ainda, né? Porque 7 horas no máximo. E no fim de semana, eu ficava por conta deles. Então, eu ficava na piscina, né, com eles lá, que eu morava no Vilarejo São Conrado. Então, ficava com eles na piscina, depois ia um teatrinho, ou saía para algum lugar para diversão de criança, no domingo também. Então, meu fim de semana, depois, quando eles cresceram mais, eu ia para Petrópolis, levava os dois, pegava o Lucas no São Bento, era uma loucura, porque o Lucas tinha aula no sábado, então eu pegava o Lucas 11 horas no São Bento e já tinha ido com a Silvia lá na Barra pegar uma amiguinha dela para levar, aí ia de carro, pegava o Lucas, levava, e no domingo fazia o caminho de volta, levava a menina lá na Barra e voltava para cá. Então era realmente uma maratona, né? Porque era muito rápido, mas eu ia porque eles adoravam ir para Petrópolis, a Silvia
Você acabava de brincar com os cachorros, tinha um cachorro lá e tal. Então tinha cachorro, cavalo, coelho, uma opção de coisa assim, bichinhos, né? Então era bom para eles. E eu então fiz isso. Aí eu não ficava com consciência muito pesada, não, porque o chato da mãe que trabalha é que a mãe sempre tem aquela consciência pesada, né? Quando vê as outras mães que ficam, vão buscar na escola, você nunca pode ir buscar, porque você está sempre ocupado, não sei o quê. Mas eu consegui fazer a minha cabeça de que eu dedicava a eles bastante do meu tempo quando eu podia estar em casa, no fim de semana, e acho que deu certo, porque eles não se ressentem. Quando você conversa com eles não se ressentem desse fato. O Lucas, por exemplo, eu chegava às 7h, 7h30, jantava com ele e sentava com ele no piano ao lado dele. E tadinho, ele estava morto de cansado, porque ele saía de 7h para ir para São Bento, né? Só saía de São Bento às 5h. Mas eu sentava no piano com ele para estudar piano. Que legal. Ele estudava piano. E outra coisa que eu fazia também, que eu fiz com os meus filhos rigorosamente, foi todas as noites a gente lia. A gente lia um livro. Que legal. Todas as noites. Então, todos os dois foram habituados a ler desde pequenos. É tão interessante porque você é um exemplo excelente de como, assim, não é verdade que, como aquele presidente lá, qual era o nome dele? Dr. Roberto. Dr. Roberto, como falou, que a mulher tem outros objetivos, mas como você é um exemplo de como você consegue balancear a maternidade e a vida profissional, e quando isso é permitido, né? Porque existem os espaços de trabalho que não disponibilizam isso. Mas hoje em dia até é obrigatório ter sala de amamentação. Sim. Que na minha época, inclusive a licença maternidade era de 3 meses, agora são 4 meses. E ainda as pessoas emendam com férias. Eu vi na própria Brascan as advogadas jovens que entraram lá, que eu já estava saindo quase, né? Já estava há muito tempo. E elas teve a advogada jovem que emendou a licença maternidade com mais quase 5 meses. Então ficou um tempão com o bebê em casa. Que é muito bom, né? Porque nos primeiros tempos, realmente, é a mãe. Nos primeiros meses, né? Eu tive babá enfermeira, mas o bebê, ele quer a mãe, né? Sem dúvida. E é bom quando a mãe pode ficar, né? Mais perto. Com certeza. Então, é isso. Mas você que tem outra pergunta? Tem, né? Uma última. A última é só... eu queria saber da sua visão, especialmente tanto no Brasil, mas especialmente no Rio de Janeiro, sobre o futuro da advocacia empresarial e também para as advogadas do futuro. Você acha que o caminho vai estar mais fácil para elas do que foi para você? Ou se elas não vão enfrentar muitas dificuldades? Com certeza mais fácil do que foi para mim. Sim. Agora os advogados têm que se preocupar só com a inteligência artificial, né? Que está substituindo tudo. Inclusive pode substituir os pareceres dos advogados. Pois é. Tomara que não, né? Mas a advocacia ainda é uma profissão que te dá muitos caminhos. Abre muitos caminhos para você. Você tanto, né, pode ir para a área judicial, como você pode ser um advogado de consultor de empresa, você pode ir para um escritório fazer, sei lá, marcas e patentes, vou te dar uma série de... E você pode fazer um concurso público para ser um promotor, você pode ser um procurador do Estado. Então, te dá muitas vertentes, inclusive até a polícia, né? Que você pode ser delegado. Então, é uma carreira que abre um leque muito grande de possibilidades. Eu não acho ruim, não. Embora todo mundo, quer dizer, num determinado momento, que eu não sei se é agora, mas que agora está na época da engenharia, né? Teve uma época que foi a época do direito. Verdade. Não foi a minha época, não, mas depois teve uma época que tudo quanto é pai e mãe queria que os filhos optassem por direito. Sim. Exatamente por causa desse leque muito grande de possibilidades. Achavam que o direito, né?
abrir. E realmente, mas aí ficou um chame, né? Aham. Pra você ter uma ideia, a minha inscrição na OAB é 19 mil. As inscrições agora acho que estão em 500. Sim, Tá. acho que é por aí. Você vê a diferença imensa, né, do número Sim. de advogados. Mas agora, de uns tempos para cá, vamos dizer, século XXI, virou para engenharia. Porque realmente a tecnologia, né, as inovações tecnológicas estão velozes, muito velozes, né, galopantes, né, estão atropelando tudo. Então, os engenheiros, os que podem partir para a tecnologia da informação, esse pessoal todo está na ponta, está na ponta. Então, são profissões que também dão muitas oportunidades. Engenharia de produção também, que abre um caminho enorme também para o cara ser empresário ou, né, ser dirigente de empresas. Sim. E tal. Então, se não for fazer o direito, faz a engenharia, então, né? Engenharia ou informática, né? Sim, com certeza. Mas aí, na informática, você tem que fazer informática para valer. Sim. Inteligência artificial, que também está ligado, de certa forma, à informática, você entra. Aí tem curso já, acho que a própria FGV já tem, né? Sim, sim. Engenharia eu não sei, mas informática, ciência de dados Engenharia e tal. acho que não tem, mas ciência de dados. Sim. Tá bem. Rúbia, foi um prazer. Muito obrigado por responder Já essas disse, perguntas. prazer Muito foi obrigado. meu. Espero que tenha Uma sido ótima proveitoso Foi ótimo. Pô, foi para muito bom. vocês aí. Muito bom. Pelo menos uma visão de uma pessoa mais antiga, né? Sim, é muito na importante ter profissão. essa visão. Acho que para quem está assistindo vai ter muito valor. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a vocês.